Eu já falei isso, né? Eu gosto muito dessa... a gente não pode chamar de coincidência, né? Mas dessa direção que o Espírito produz e conduz entre nós. A direção sempre assim, mas a direção da adoração hoje, ela... e esse final principalmente enfatizou bastante essa dimensão de nós realmente crermos em Deus, e é a respeito disso que eu quero tratar essa manhã. Eu acho que a minha palavra essa manhã vai ser ter muito mais o desenho de um estudo bíblico do que de uma pregação em si, no sentido de que eu não vou pegar um texto especificamente das Escrituras para trabalhar com ele, como na maioria das vezes a gente faz aqui, mas eu vou trabalhar um tema que eu acho que é muito importante para a gente. E eu quero começar perguntando qual é o princípio motor da sua vida. Qual é o seu combustível? O que é aquilo que te dá energia para fazer você levantar da sua cama a cada manhã e encarar um novo dia e viver um novo dia? O que é que faz com que você se sinta incentivado, você se sinta motivado a encarar a sua vida, a encarar uma nova semana, a encarar uma nova realidade? O que é que faz com que você sinta que há esperança na sua alma, que há vida correndo nas suas veias, ânimo nas suas veias? É importante nós perguntarmos isso porque o burnout, a síndrome do burnout, ela é gerada muitas e muitas vezes porque nós usamos um combustível errado para a nossa vida. Nós usamos um combustível errado para levar adiante a nossa vida através da nossa existência. O que acontece quando nós colocamos um combustível errado no motor do nosso carro? O que acontece? Ele não funciona, não é? Ele não funciona. Se o seu carro não é... Agora nós temos esses carros que é flex, né? Que o motor serve tanto para um quanto para outro, mas ainda temos os carros que são só a álcool, só a gasolina. Se o seu carro é só a gasolina e você para e coloca álcool nele, o que acontece? Ele não vai andar, não é? Ele não vai andar. O que acontece quando nós temos pouco combustível no nosso carro? Nós andamos, temos combustível no carro, nós andamos, mas nós não temos muito combustível, pouco combustível diante do trajeto que a gente tem que fazer. Eu não sei você, mas eu dirijo com tensão. Meu coração fica tenso. Será que o combustível vai dar? Eu vou conseguir chegar? Preciso chegar a um posto logo. Cadê? Não aparece um posto nessa estrada. Você é assim? Eu pelo menos sou assim. Eu detesto andar com pouco combustível. Eu sempre paro, né, 1/3 de tanque já, eu vou lá, paro e encho o tanque de novo, porque eu detesto essa ideia de eu ter que ficar na estrada ou parar em algum lugar, né? Isso gera tensão. Eu quero falar sobre o que Deus planejou que fosse o combustível de nossa vida aqui. O que é que deve nos motivar, o que deve nos energizar, o que deve nos levar a cada manhã levantar com ânimo para encarar um novo dia, para encarar a vida. O nome desse combustível é fé. Fé, ok? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versos 16 a 17, o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo, quem é o justo? O justo é aquela pessoa que foi justificada por Jesus, ok? O justo viverá pela fé. Observe que o texto que o Espírito Santo revela ao apóstolo Paulo para ser registrado aqui, mostra para a gente que a fé
não é um elemento que se relaciona apenas com o início do evangelho na nossa vida. Muitas vezes nós citamos esse versículo para falar a respeito da fé salvadora, não é? Do que a gente chama de fé salvadora, daquela fé que é gerada pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração para que nós possamos crer no evangelho. Aquela fé inicial, não é? Então, muitas vezes esse versículo é citado para falar a respeito dessa fé inicial, mas preste atenção que o texto diz para a gente que do princípio ao fim, a vida é pela fé. Do princípio ao fim, a vida que o Evangelho nos traz, a vida que o Evangelho nos dá, a vida que Jesus compartilha conosco, é experimentada e vivida pela fé. Nós também lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a fé é esse elemento essencial para o nosso relacionamento com Deus. Hebreus diz assim para a gente, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus. Observe aí que o elemento central da nossa parte para responder à graça de Deus para conosco é a fé. O elemento central da parte de Deus, na relação de Deus conosco, é a graça. Ok? A salvação é pela graça, é mediante a graça. Isso tem a ver com a ação de Deus, da parte de Deus. Mas a nossa contraparte em relação à graça de Deus é a fé. A fé é a nossa contraparte. O escritor aos Hebreus irá dar uma série de exemplos disso. Do que ele diz aqui no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. No restante do capítulo 11, o escritor aos Hebreus diz na sua carta, ou apresenta-nos na sua carta, uma série de exemplos de homens, de mulheres que andaram na presença de Deus e que agradaram a Deus, porque eles responderam a Deus com fé. Mas a fé é um desses elementos bastante complexos para a nossa mente. Não é verdade? O que é a fé? Não é? O que é a fé? Daí a importância da gente, como disse o pastor Pedro na semana passada, termos uma renovação da nossa mente. Uma renovação que só pode ser experimentada quando é operada pelo Espírito Santo de Deus. E que é experimentada por todos aqueles que se entregam continuamente, completamente ao Senhor. Sem essa operação de uma mente renovada, nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos compreender aquilo que as Escrituras nos apresentam a respeito da fé. Há um texto nas Escrituras que nos dá o que nós podemos dizer ou chamar de uma revelação objetiva da fé, uma definição objetiva da fé. Também está no livro de Hebreus, também está no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é uma definição objetiva que as Escrituras nos dão a respeito da fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se nós queremos lidar efetivamente com a síndrome de burnout na nossa vida, ou com qualquer outra realidade que possa drenar, né, a nossa existência, que possa nos paralisar, nós precisamos renovar a nossa fé. Renovar a compreensão que nós temos a respeito da fé, de acordo com aquilo que as Escrituras nos apresentam sobre a fé. Mas renovar também a nossa dinâmica em relação à fé. A maneira que nós praticamente lidamos com a fé.
Então precisamos ter uma compreensão renovada do que a fé é e de como ela opera. Por isso eu quero destacar aqui para a gente, hoje, 3 elementos essenciais à fé bíblica. O primeiro elemento diz respeito à fonte da nossa fé. Eu penso que isso é de fundamental importância. Aqui é o fundamento de tudo, aqui é onde tudo começa, ok? Por quê? Porque quando nós falamos de fé, ou melhor, quando a Bíblia fala de fé, quando a palavra de Deus fala de fé, ela não está falando a respeito de um exercício meramente humano. Ela não está falando a respeito de um esforço da nossa parte para que a gente tenha algum tipo de sentimento, ou algum tipo de mentalização, ou algum tipo de pensamento positivo. Não é? A definição de Hebreu, a fé é a certeza de coisas que se esperam, né? Em nome de Jesus, vou ter uma vaga no estacionamento do shopping, vou ter uma vaga no estacionamento do shopping, ok? Isso não é fé, ok? Não é disso que o escritor aos Hebreus está falando, de você ficar imaginando alguma coisa, mentalizando alguma coisa, para que aquilo possa então acontecer a você, ok? A fé bíblica não é isso, certo? Não é um esforço da sua parte, uma energia da sua parte, que vai alterar as realidades ao seu redor. A fé bíblica, ela tem como fonte, não você, não eu, não nós, não o nosso coração. A fé bíblica tem como fonte Deus, a pessoa de Deus e o caráter de Deus. Veja, o apóstolo Paulo diz para a gente em Romanos capítulo 10, verso 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então, a fonte da fé não é você. A fé não vem de você. A fé não vem de mim. A fé vem de Deus. Ele é a fonte da fé. Ok? E de acordo com o apóstolo Paulo aqui, a fé, ela vem, essa realidade que a Bíblia chama de fé, ela vem a nós, ela toma forma em nós, ela se manifesta a partir de nós, mediante a nós darmos ouvidos, ok? A palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, de que ouvir é esse? Não é meramente a gente escutar a Bíblia, ou escutar a leitura das Escrituras, ok? Mas é nós realmente incorporarmos no nosso coração, na nossa mente, aquilo que as Escrituras de Cristo, aquilo que a voz de Cristo está falando a nós, ao nosso coração. A fé é gerada em nossa vida à medida que nós ouvimos a voz de Cristo, mediante as Escrituras, e acolhemos em nós o que o Espírito Santo nos revela acerca de Deus. Ok? Então não é meramente ler a Bíblia, ou ouvir a Bíblia. Se fosse assim, então bastaria a gente ler a Bíblia bastante um ano todo, e quando a gente terminasse o ano, a gente estaria com a fé de Paulo, né? A mesma fé do apóstolo Paulo, porque nós lemos bastante a Bíblia. Não, veja, tem muitas pessoas que leem a Bíblia e isso não altera nada na vida delas. Por quê? Porque elas não estão ouvindo, como Paulo está dizendo aqui. Esse ouvir do qual ele fala aqui não é um ouvir com o meu ouvido meramente físico, não é? Mas é um ouvir com o meu ouvido espiritual. Ok? Com essa realidade do meu homem interior, do meu espírito, que dá atenção e acolhe, e leva a sério aquilo que Deus está me falando, aquilo que o Espírito está me falando através das Escrituras. Então a fé se concretiza em nós a partir da nossa compreensão de quem Deus é e do caráter dele. Se nós entendemos, prestem bastante atenção nisso, se nós entendemos que Deus é bom e Ele é cheio de amor e que Ele deseja nos restaurar e salvar, se nós entendemos isso, então nós vamos responder com fé a dimensão das realidades da vida que estão ao nosso redor. A nossa vida vai responder, a nossa ação vai responder com fé, de acordo com isso que nós cremos em Deus. Deus é bom,
Ele é poderoso. Ele é um pai cheio de sabedoria e de amor que vai estar me conduzindo. Agora, se você entende que Deus é severo, se a sua compreensão a respeito da pessoa de Deus e do caráter de Deus é que Ele está punindo você de alguma maneira, nos castigando de alguma forma, então nós vamos precisar nos virarmos com as situações que surgem ao nosso redor. Por quê? Porque nós não vamos ter fé para lidar com essas realidades, para vermos a mudança dessas realidades. Afinal de contas, nós estamos entendendo que Deus é que está promovendo essas realidades. Então, como nós vamos crer que nós vamos ter condições de lidar com elas? Deixe-me dar 2 exemplos bíblicos para tentar esclarecer o que eu estou tentando mostrar aqui. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 9, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia lá, ok? Senão você vai olhar aqui na hora que eu projetar o texto. Em João capítulo 9, nós temos a narrativa de que Jesus ele está a caminho com seus discípulos e ele se depara com um cego que o texto de João diz que é de nascença e que está na beira do caminho. Observe como a dimensão do que nós compreendemos a respeito do caráter de Deus determina a maneira que a gente vai lidar com a nossa fé diante das realidades que cruzam o nosso caminho. Olha só. João capítulo 9, verso 1 e 2 diz assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Preste atenção nessa pergunta dos discípulos. E responda para você mesmo. Os discípulos fariam alguma coisa por essa pessoa? Eles iriam socorrê-la? Eles iriam ajudá-la de alguma maneira? Não, eles não fariam isso. Por quê? Porque os discípulos nunca teriam fé para fazer algo em favor desse homem. E por que eles não teriam fé para fazer algo em favor desse homem? Porque o conceito deles a respeito de Deus é que Deus estava castigando aquele homem com uma enfermidade de cegueira por conta de algum pecado específico dele ou então dos seus pais. Então, preste atenção no que está acontecendo aqui. Se eles estão dizendo, nós estamos diante de um homem cego, por que ele está cego? Por causa do pecado que ele cometeu ou por causa do pecado que os seus pais cometeram? Isso define na mente dos discípulos como eles entendiam Deus, qual era o caráter de Deus. Eles estão entendendo que é Deus quem está dando aquela cegueira, e Deus está dando aquela cegueira porque aquele homem tem um pecado específico, ou então os seus pais cometeram um pecado específico, e agora Deus está castigando aquele homem com aquela enfermidade por causa de um pecado específico. Mas observe como é que Jesus lida com isso. Olha que interessante. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus não enxergava a situação do homem como tendo sido causada em Deus. Por quê? Porque a visão que Jesus tem de Deus é que Deus é bom. Jesus entende que o homem era cego por conta da realidade de um mundo marcado pela desconexão com Deus. Não por causa de um pecado específico dele. Por causa do pecado, sim, mas desse pecado que separou o homem de Deus e que gerou a queda. Não porque ele tivesse cometido um pecado específico e Deus estava castigando ele por causa daquele pecado específico. Veja como a resposta de Jesus mostra como Jesus compreende Deus de uma maneira muito diferente daquela que os discípulos compreendem Deus. E por isso, porque Jesus entende o caráter de Deus de uma maneira diferente, por Jesus saber que Deus é bom e que ele está fazendo, e o que ele está fazendo é restaurar a criação, o que Jesus faz?
Ele age em favor do cego. Ele o cura. Ele diz, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. A situação dele pode manifestar a glória de Deus. E Jesus então age em favor dele. Então, para renovar a nossa fé, nós precisamos renovar a nossa compreensão acerca de Deus. O que você pensa de Deus, meu querido e minha querida? Quando você pensa em Deus, como você pensa? O que você pensa dele? Qual a sua compreensão a respeito dele? O que você imagina dele? Se você pensa que Deus é alguém que é responsável pelas coisas ruins que acontecem na sua vida, então não há o que fazer. Não há o que fazer. Não tem como enfrentar essas realidades. Porque se elas são feitas por Deus, você tem que se virar com elas. Porque é Deus que está fazendo. O que você pode fazer? Você vai enfrentar Deus? E muitas vezes a gente veste isso de uma fórmula teológica bonita, né? A gente diz assim, não, mas é a vontade soberana de Deus. Essa é a vontade soberana de Deus. Veja, quando eu leio as Escrituras, eu vejo que a vontade soberana de Deus tem a ver com a intervenção de Deus no mundo caído, aonde Deus está restaurando todas as coisas. As Escrituras me dizem que Jesus é o Salvador. Jesus não veio julgar, destruir o mundo. Jesus veio salvá-lo. O mundo já está destruído. O mundo já está julgado. Isso aconteceu na queda. Quando houve a queda, o mundo entrou em colapso. E ele só não está destruído plenamente porque a misericórdia de Deus interveio nisso. Mais uma vez, citando o pastor Pedro aqui na sua pregação da semana passada. A misericórdia de Deus foi estendida sobre todos e por isso nós continuamos aqui. E Deus está num trabalho de restauração, de salvação desse mundo que se desconectou dele. Então, se você vê Deus como Jesus o vê, um Deus bom, um Pai amoroso, cheio de misericórdia, isso vai encher você de fé para agir diante de situações presentes na sua vida e na vida de pessoas que estão ao seu redor que são contrárias ao reino de Deus. O segundo exemplo que eu quero dar para a gente se refere ao próprio Senhor Jesus quando ele está no jardim do Getsêmani, um pouco antes de ir para a cruz, de enfrentar a cruz. Lá Jesus ora e ele pede para que o Pai passe dele o cálice do sacrifício. Mas ao mesmo tempo que ele pede para que o Pai passe dele o cálice do sacrifício, ele diz que ele quer submeter a vontade dele à vontade soberana do Pai, por confiar no seu amor e no seu cuidado. Jesus diz em Marcos capítulo 26, verso 39, o texto diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quando nós compreendemos o caráter de Deus, quando nós compreendemos Deus como um Deus amoroso, quando nós compreendemos Deus como um Pai cuidadoso, nós olhamos para as realidades que nos cercam, que são contrárias àquelas que têm a ver com o reino de Deus, e nós não nos conformamos com elas. Nós entendemos que nós podemos ter fé para vermos essas realidades transformadas. Mas por outro lado, o outro lado da mesma moeda, é que nós, por confiarmos que Deus é um Pai amoroso, um Deus bom, temos a tranquilidade de confiar a nossa vida plenamente nas mãos dele, sabendo que ele sempre vai querer o melhor para nós. Jesus entende que Deus Pai tem o melhor para a vida dele. Ele compreende que ele tem uma missão a cumprir, e essa missão tem um traçado, um trilho pelo qual ele precisa dirigir a sua vida. E até ali ele viveu assim. E agora ele está diante do maior de todos os desafios da missão, que não é morrer numa cruz, ok? Não é morrer. O grande problema de Jesus aqui não é a morte. A grande questão de Jesus aqui é que ele vai tomar
sobre si pela primeira vez o pecado de toda a humanidade. Você sabe o que é isso? Ele é eterno. Ele viveu eternamente na presença do Pai, usufruindo de toda a dimensão da intimidade do Pai. Mesmo quando ele estava encarnado, ele viveu toda a sua vida aqui, experimentando a plenitude da presença de Deus. Sabe esses momentos que a gente experimenta Deus de uma forma tão assim, e a gente diz, cara, eu queria que esse negócio fosse assim sempre. Então, Jesus era assim sempre. Ok? E agora, pela primeira vez, ele vai tomar sobre si o pecado. Até esse momento na sua vida, ele não sabe o que é isso. Mesmo encarnado como um ser humano, ele não sabe o que é ter a desconexão do Pai. Então, quando ele diz, passa de mim esse cálice, ele não está falando para passar a cruz dele. Ele está falando para passar dele esse peso que ele tem que carregar sobre ele, que vai gerar de pecado, que vai gerar a desconexão dele com o Pai, que vai acontecer na cruz. Mas é isso que ele está pedindo. No entanto, ele pede isso da seguinte forma: Deus, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, que o Senhor tem o melhor para mim. Então eu estou pronto. Por um lado eu desejo não experimentar isso, mas por outro, se experimentar isso tem a ver com fazer a sua vontade, então eu quero experimentar isso. E por que Jesus pode orar assim? Porque Jesus conhece o caráter do Pai, porque ele sabe que Deus é um Pai bom, amoroso. Jesus tem fé, então, de entregar a sua vida nas mãos do Pai, o seu destino nas mãos do Pai. Para que eu e você vivamos pela fé, a nossa fé precisa ser renovada, então, na nossa compreensão do caráter de Deus, de quem Deus é. Esse é o primeiro elemento. A fonte da nossa fé é Deus. A compreensão de quem Ele é, do seu caráter. O segundo elemento que eu quero destacar para a gente diz respeito ao objeto de nossa fé, que é Deus. Mas ele não é a fonte, então. Deus é o único que pode ser a fonte e o objeto ao mesmo tempo. Deus, ele é a fonte da nossa fé, mas ele também é o objeto da nossa fé. Em outras palavras, a questão da fé não passa pelo que nós temos. A questão da fé passa em quem nós a depositamos. Veja, certa vez Jesus explica isso para os seus discípulos. Os seus discípulos estavam ali meio confusos e meio perdidos porque que eles não tinham conseguido curar um menino que estava enfermo pela operação de demônios. E Jesus, quando vai explicar para eles, ele diz assim: tenham fé em Deus. Marcos 11, 22. Tenham fé em Deus. Deus é a nossa fonte. Quando eu digo assim, eu tenho fé, a questão não está em quanta fé eu tenho. A questão está em quem a minha fé está sendo depositada. Eu posso ter muita fé depositada no lugar errado, e ela não vai fazer nenhuma diferença. E eu posso ter pouca fé. De acordo com Jesus, uma quantidade de fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas se ela estiver depositada na pessoa certa, no objeto certo, então ela vai fazer toda a diferença. Na religiosidade popular, a fé, ela está relacionada a nós. Vocês já perceberam isso? Como diz o Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, naquela música dele, Alagados, né? A arte é de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Ele diz isso na música. A arte é de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Ou seja, fé em qualquer coisa, desde que você tenha fé. Você precisa ter fé. Se você tiver fé em alguma coisa, é o que importa. Não é. A perspectiva bíblica, a fé está relacionada a Deus. Não diz respeito ao que temos. Diz respeito em quem cremos. Então a grande questão para que a fé seja renovada em nós, nesse ponto, é se nós estamos indo na pessoa certa. Nós temos a tendência de achar que isso se relaciona primeiramente à quantidade de fé que nós temos.
Você já viu como a gente fala disso? Muitas vezes assim, fulano de tal tem muita fé. Não é? Beltrano tem pouca fé. Eu não tenho fé nenhuma. Eu não tenho nenhuma fé nisso. A gente fala isso assim, a gente se comunica dessa maneira. Mas veja que a maneira de Jesus falar disso é muito diferente. Ele diz, tenho fé. Tenho fé. Ele não diz tenha muita fé, ele não diz tenha pouca fé, ele diz tenho fé. Tenho fé em Deus. Nós precisamos ter fé em Deus, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Por quê? Porque a questão não está na quantidade de fé que nós temos. A questão está em quem nós estamos depositando essa fé. Ok? Depois eu vou mostrar que existe uma dimensão diferente de fé, tá certo? Mas não importa a dimensão de fé se você não estiver depositando ela no objeto correto, na pessoa correta. Por isso Jesus enfatiza, tenham fé em Deus. Deus não é apenas a fonte da nossa fé, mas Ele também é o objeto da nossa fé. Quando nós cremos em Deus, então a nossa fé se renova. Quando nós cremos em Deus, ela se torna uma fé operosa. Porque nós cremos naquele que é o Senhor do impossível. A nossa fé precisa ser alimentada, portanto, por esse contínuo relacionamento com Deus. A nossa fé precisa ser alimentada por um contínuo ouvir da palavra de Deus, porque à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, a confiança em Deus aumenta. Porque nós vamos conhecendo mais a Deus e nós vamos experimentando mais do seu agir em nós. Portanto, para que a minha fé e a sua fé seja renovada, nós precisamos mergulhar a nossa vida na palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente encharcada pelas Escrituras, para que nós possamos crer em Deus. Veja, se tudo que alimenta a sua vida, se tudo que alimenta a minha vida, se tudo que alimenta o que nós vivemos, tem a ver com o que nós ouvimos e o que nós vemos das narrativas deste presente século, deste mundo caído, é claro que nós não vamos ter fé. Não vamos. Se tudo que você coloca na sua mente tem a ver com aquilo que o nosso presente século, o nosso mundo caído nos apresenta, você não vai ter fé. Se tudo que alimenta a nossa mente é aquilo que a Globo News diz, é aquilo que a Folha de São Paulo diz, é aquilo que a Isto É fala, é aquilo que nós ouvimos na FM, é aquilo que a gente recebe dos videozinhos no YouTube, nós nunca vamos ter fé. A nossa mente precisa ser renovada pelas Escrituras. E à medida que a nossa mente é renovada pelas Escrituras, através da operação do Espírito de Deus, o que é gerado em nós é fé. É uma vida de fé. Se enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, e torno a dizer, ouvir não é apenas a gente ler, ok? É a gente responder aquilo que nós estamos lendo. Então, se nós ouvimos as Escrituras e se nós obedecemos as Escrituras, nós seremos tomados por uma fé crescente em Deus, naquilo que as Escrituras nos mostram que Deus pode realizar. Este é o exemplo que o escritor aos Hebreus nos dá no capítulo 11. Ele mostra vários personagens do Antigo Testamento, citando essas pessoas e dizendo das coisas prodigiosas que eles fizeram. Por conta do quê? Por conta da sua capacidade pessoal, por conta da sua intelectualidade, por conta dos recursos que eles tinham? Não. O escritor aos Hebreus diz o tempo todo, o refrão do capítulo 11, o tempo todo é esse. Pela fé, Abraão saiu de onde ele estava. Pela fé, Isaac fez isso. Pela fé, José fez aquilo. Pela fé, Moisés fez aquele outro. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé.
Fé em quê? Em Deus. Cada um desses homens, o escritor aos Hebreus explica, olha, porque eles creram em Deus, porque eles creram naquilo que Deus disse, porque eles creram no que Deus prometeu. Então esses homens e essas mulheres, eles estavam com a sua mente, com o seu coração cheio da palavra de Deus, cheios da voz de Deus, e eles se moviam respondendo a ela. Eu quero usar um exemplo bíblico aqui. Em Marcos capítulo 5, versos 21 a 43, nós temos a narrativa. Uma narrativa que mostra para a gente duas situações de fé que são expressas, mostrando que o objeto da nossa fé precisa ser o Deus que se revela em Jesus. O texto nos diz que Jesus acabara de chegar com seus discípulos novamente na região de Cafarnaum, tendo vindo de Gadara. E logo que ele desce na praia, um homem chamado Jairo, que é o principal da sinagoga, ele era o chefe da sinagoga, ele era a pessoa responsável pela sinagoga de Cafarnaum, ele vai até Jesus e diz assim: Senhor, a minha filhinha está doente, vá lá para curá-la. E Jesus diz: ok, eu vou com você. Veja que o objeto da fé de Jairo é Jesus. Ele crê que Jesus podia curar a sua filha. E ele vai até Jesus, e ele pede para Jesus, e Jesus vai com ele, e uma multidão, Jesus vivia cercado de multidões, né? Isso é o que acontece quando a gente começa a curar pessoas, né? E a manifestar o reino, né? As pessoas vêm, as pessoas que têm necessidades vêm, né? E as multidões viviam andando atrás de Jesus, porque Jesus ensinava sobre Deus, e Jesus manifestava a presença de Deus ali também, curando, restaurando, e aquele povo todo foi com Jesus. E no meio daquele povo tinha uma mulher. Uma mulher que tinha um problema menstrual crônico. Por 12 anos. As mulheres aí, né, que têm o seu período menstrual, que ficam incomodadas, né? Imagina essa mulher, 12 anos, continuamente. O texto em Lucas diz que ela tinha gastado toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, para resolver o problema com os médicos, e não tinha conseguido. E ela estava ali, e ela olha Jesus, e ela diz assim: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, na orla, né? na faixa de Jesus que ficava estirada lá para o chão, ou em alguma parte das vestes dele mais embaixo, se eu tocar num pedacinho da veste dele, eu vou ser curada. Veja que a mulher, ela tem em Jesus o objeto da sua fé. Ela entende que se ela tocasse em Jesus, ela via alguma coisa em Jesus, ok? Que movia o coração dela a dizer: eu creio que se eu só tocar nele, eu vou ser curada. E aí ela vem no meio da multidão e ela toca em Jesus e ela é curada. Então, tanto para Jairo quanto para a mulher, o objeto da fé é Jesus. É aquilo que Jesus pode fazer. É o que Jesus pode realizar. E quando Jairo, no meio dessa confusão toda, que a mulher toca em Jesus, Jesus para e diz assim, que alguém me tocou. Aí Jesus fala: mas Senhor, mas pô, mano, era aí, pô, tá todo mundo tocando o Senhor, né? Agora o Senhor quer... Porque Jesus diz: alguém me tocou. Quem que me tocou? Porque até alguém me tocar, né? Tudo bem, né? Mas Jesus quer saber quem me tocou, né? E aí os discípulos falam: pô, Senhor, aí o Senhor... Não. Aí o senhor, peraí, o senhor tá fazendo pegadinha com a gente, né? O senhor tá querendo dar 0 para nós nessa prova, né? Aí faz aquelas perguntas difíceis. Todo mundo tá tocando o senhor? Como é que não vamos saber quem é que tocou? Fala: não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E aí a mulher trêmula se apresenta para ele e fala: Senhor, fui eu. Conta toda a verdade. Jesus diz para ela: mulher, vai em paz, a tua fé te curou. E nesse momento, chega uma turma lá, da parte de Jairo, que é o pessoal que quer esmorecer a fé, né? Sempre tem aquela turma que quer esmorecer a fé da gente, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga e disseram: ih, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre, não. Jesus tem outras coisas para fazer na vida aí, ó. Deixa ele aí em paz aí, porque o negócio lá já era, ele demorou. Agora olha só como Marcos escreve isso: não fazendo caso do que eles disseram. Como eu gosto dessa frase. Deus, nós temos um mundo para alcançar do Senhor. Jesus, a CPV,
tem mais para fazer o Senhor. E aí vem a turma, não, mas nós não temos dinheiro para fazer mais do que a gente já faz, não. Não fazendo caso da palavra deles. Eu gosto, Jesus não faz caso, ok? Da turma que vem querer esmorecer a fé que você está depositando nele. Vem as circunstâncias, situações, vem Satanás, vem teu amigo de trabalho, vem o teu chefe, vem teu cunhado, irmão, marido, seja quem for. Ih, ó, não adianta mais não, pode parar de orar. Não faça isso. Jesus não faz caso, ok? De palavras assim. E o texto continua. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Quando Jairo é informado da morte da sua filha, o que Jesus faz? Jesus o socorre, incentivando-o a manter sua fé colocada no Senhor. Continua sendo assim, querido. Quando vem a má palavra para minar a nossa fé, Jesus diz assim, não dê caso, não dê ouvidos a essa palavra. Você não estava orando, não estava crendo em mim, continue olhando para mim, continue crendo em mim. É o que Jesus faz com Jairo. A questão então, só para você não ficar de ar, né? Jesus, a filha morre mesmo, tinha morrido mesmo, mas Jesus chega lá na casa de Jairo e ressuscita o menino. A questão então é em quem temos depositado a nossa fé. Em quem é que nós depositamos a nossa confiança? Em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua confiança? Nós precisamos sondar o nosso coração. Porque nós somos muito prontos para dizer assim, não, o objeto da nossa fé é Deus, é em Deus que eu creio. Mas a gente crê em Deus mesmo? Ou a dimensão da nossa fé em Deus está de acordo com a dimensão de quanto nós temos na nossa conta bancária? A dimensão da nossa fé em Deus está na dimensão da segurança que nós temos porque nós estamos empregados. Quanto nós cremos em Deus? Ele é mesmo o objeto da nossa fé? Aquela mulher não tinha outra. Não tinha outra possibilidade. É só Jesus. Eu já gastei tudo que eu tinha com todo mundo. Se ele não fizer alguma coisa, ninguém mais pode fazer. Jairo não tinha outra esperança. Jesus disse, continue crendo em mim. Eu sou o objeto. Mas eu preciso ir adiante, ok? O terceiro elemento que eu quero destacar aqui, então, tem a ver com o processo da nossa fé, para a renovação da nossa fé. Não vamos perder o fio da meada. Nós precisamos renovar a nossa fé para que nós tenhamos combustível correto para viver a vida. É disso que a gente está falando. Para a gente vencer burnout ou qualquer outra realidade que drene a nossa existência. Nós fazemos isso quando nós temos Deus como a fonte e como objeto da nossa fé. Mas a fé é uma realidade que provém de Deus, com a qual nós temos que interagir. Ok? Tem a nossa contraparte. Nesse sentido, do nosso lado, a fé é um processo. Do nosso lado, a fé tem medidas e ela pode ser desenvolvida quando nós temos a fonte certa e o objeto certo. Olhando para o nosso lado, a fé é apresentada para a gente nas Escrituras em um processo com duas dimensões. O dom e o fruto. Quando a Bíblia fala de fé, ela fala da fé nessas duas dimensões, dom e fruto. A fé como um dom é dada como uma manifestação do Espírito Santo. É um phaneros. Okay? Uma manifestação do Espírito que nos é dada em momentos específicos, em circunstâncias específicas, em situações específicas, para encararmos realidades específicas. Veja, ela aparece lá na lista dos phaneros, nas listas das manifestações do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, é dito, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum.
E aí no verso 9, depois que ele diz algumas das manifestações, ele fala assim: há outro, fé pelo mesmo Espírito. Então, nesse sentido, a fé, ela é uma medida espiritual, específica, que nos é dada para que creiamos e para que estejamos agindo baseado em uma realidade pontual. Você tem uma situação que você precisa encarar, nós temos uma missão que nós precisamos dar uma porção especial dessa fé. Quando Jesus diz que se você falar para um monte, sair desse lugar e lançar-se no outro lugar, ou lançar-se no mar, e isso vai ocorrer, ele está se referindo a essa dimensão. Sobre a gente. Uma vez eu estava numa outra cidade, onde nós plantamos uma igreja também, e uma pessoa estava nessa reunião, e ela estava eu ajudei a levantar e falei, e falou nos meus ouvidos assim: pastor, eu estou morrendo. Câncer mesmo, e tivemos um encontro no meio da semana, a gente tinha uma reunião de adoração no meio de semana, que às vezes estava mais cheio do que a reunião de domingo. E era um tempo muito de avivamento, onde muitas coisas aconteciam, e a gente estava ali num tempo de adoração, e no tempo de orarmos pelas pessoas, ela não veio para frente, ela ficou no lugar dela, e nós estávamos orando por pessoas, e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: impõe as suas mãos sobre ela. Eu vou curá-la. E eu saí de onde eu estava, impus as minhas mãos sobre ela, e eu disse para ela: fulano, em nome de Jesus, ser curada agora. Depois ela testemunhou a respeito da cura dela, total, e ela está aí, viva, para contar a história para quem quiser ouvir. Veja, isso não fez com que eu saísse por aí, impondo as mãos sobre todo mundo que estivesse com câncer. Depois disso, e elas morreram. Mas criando isso nesse tipo de fé, nesse dom da fé, e não acontecer, na verdade, não era o dom da fé que estava em operação. Mas há uma outra dimensão da fé, e essa tem a ver com o fruto da fé. Nesse sentido, nós precisamos entender que a todos nós foi dada uma medida de fé. A todos nós
A fé foi concedida como um fruto e como tal ela deve ser desenvolvida. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então veja, Deus concedeu uma medida de fé para cada um de nós. Ela começa com a fé salvadora, para você crer em Deus. O Espírito Santo de Deus te deu uma medida de fé para que você pudesse responder ao Evangelho. E a partir daí, essa fé, ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo, ela vai se desenvolvendo. Por quê? Porque ela é um fruto. Não perca o fio da meada, ok? Existe o dom da fé, que tem a ver com essa interferência do Espírito. Todo discípulo de Jesus recebeu uma medida de fé. Não há ninguém que tenha sido alcançado pelo Evangelho que não tenha uma medida de fé. Se você disser para mim assim, Ricardo, eu acredito em Jesus, olha, mas eu não tenho fé nenhuma. Então se vira aí, meu amigo, porque Deus te deu a fé. O que você fez com ela eu não sei, mas que você tinha, você tinha. Estão falando para eu trocar aqui? Ok. Essa fé, todos nós temos, porque ela é fruto do Espírito em nós. E ela não só pode, como ela deve ser amadurecida ou desenvolvida. A fé deve crescer em todos nós. Veja, Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, fé, pistes, mansidão e domínio próprio. Fé. A pergunta que temos que fazer então é, se essa fé, ela nos é dada como um fruto, não só como um dom da fé, certo? Que vai se manifestar na sua vida, de tempos em tempos, mas ela também é te dada como um fruto que deve ser desenvolvida, amadurecida. Como é que se desenvolve a fé? A fé se desenvolve mediante ouvir e obedecer. À medida que você ouve e obedece, você vai experimentando um crescimento na sua fé. Por quê? Porque nós experimentamos dos feitos de Deus em nós e por nosso intermédio. Então você lê nas Escrituras, não é? Jesus falando, ou Deus dizendo alguma coisa para você, e aí você fala, nossa, olha o que as Escrituras dizem aqui, uau, eu tenho que agir assim, fazer assim, aí você vai lá e obedece, faz desse jeito, e a coisa acontece, você experimenta aquilo que as Escrituras estão dizendo para você. Isso fortalece a sua fé. Numa segunda situação, você vai ter, diante de algo parecido, você vai ter mais fé para lidar com aquilo. Deixa eu me dar um exemplo aqui. Se você encontra uma pessoa então, se você é baseado na convicção daquilo que as Escrituras te dizem, você chega lá e você faz isso. Você ora para uma pessoa porque ela está enferma, e você ora, não porque você, não, eu vou orar, eu creio que ela vai ser curada. Você faz isso porque Deus mandou. E aí você ora por ela e ela é curada. O que acontece? Quando você chega diante de uma pessoa que está enferma, você se lembra. As Escrituras dizem que é para eu orar por um enfermo, porque Jesus mandou eu fazer isso. Eu orei semana passada por uma pessoa e ela foi curada. Eu vou orar por essa pessoa. Aí você ora por ela. Agora você ora porque as Escrituras mandou você orar. Você ora porque você orou e experimentou Deus fazendo alguma coisa através de você, ok? Obediência, palavra e experiência, que vem como fruto da nossa obediência. Aí você pega e ora pela pessoa. E o que acontece? Ela é curada. Pode não ser curada também, ok?
mas eu acredito que ela vai ser curada. Então, ela é curada. E aí? O que é que acontece em seguida? Sabe o que acontece em seguida? Você começa a correr atrás de pessoas doentes para você orar por elas. É isso que acontece. Se você ora por uma pessoa e a pessoa é curada, você ora por outra pessoa, a pessoa é curada, você começa a dizer, ei, onde tem mais gente doente para eu orar? É isso que acontece. Por quê? Porque o fruto da fé foi amadurecido em você, você falou, uau! Eu usei aqui o exemplo de cura, mas isso serve para qualquer coisa, ok? Se você está diante de uma situação difícil, você tem que perdoar alguém, você tem que tomar uma decisão ou qualquer coisa do jeito, e você faz aquilo, e aí você vê o resultado daquilo concernente ao que as Escrituras te dizem, e depois você faz de novo, você vê de novo, na terceira, quarta vez você está dizendo, oh, cara, é assim, porque a sua fé vai se fortalecendo. A fé como fruto, ela é desenvolvida na nossa vida, então, à medida que vemos o que o Pai está fazendo, e nos chamando a fazer com Ele, e nós obedecemos. Onde que nós vemos o que o Pai está fazendo? Aqui, nas Escrituras, nós vemos o que o Pai está fazendo, ok? Lembra de Jesus com o cego? Jesus está curando, o Pai está curando, o Pai está libertando, o Pai está restaurando, o Pai está salvando, o Pai não está destruindo, Ele não está castigando, ok? É isso que Ele está fazendo. Então, quando nós nos deparamos com pessoas que nós vemos em sofrimento, nós falamos, peraí, isso não é Deus que está fazendo. Nós temos que interferir nisso de alguma forma, de alguma maneira nós temos que levar a graça de Deus, a realidade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Às vezes a gente leva isso com oração, outras vezes a gente leva levantando uma oferta para suprir a necessidade das pessoas, outras vezes a gente leva sentando e ouvindo as pessoas, outra vez dando um abraço nelas, outra vez abrindo a nossa casa e recebemos a pessoa na nossa casa, seja o que for, mas nós fazemos isso em obediência a Deus, isso é o fruto da fé e ela é desenvolvida. Então eu quero terminar mostrando para a gente um pouco que essa dimensão da fé, como expressão do fruto do Espírito, me parece que nos é apresentada nas Escrituras com níveis diferentes. Então eu quero passar para a gente aqui os 5 níveis que as Escrituras nos apresentam, ok? Aparentemente, o nível mais baixo de fé é aquele que foi expresso pelo pai do menino que diz para Jesus que se Jesus podia alguma coisa, então para ele libertar o seu filho. Essa história está lá em Marcos capítulo 9, versos 14 a 24. Veja, Jesus não chega para ele e fala assim, se eu posso alguma coisa, a sua teologia está errada. Você não crê em mim como você deveria crer. Não, Jesus diz assim, se podes alguma coisa, tudo é possível aquele que crê. O que Jesus faz? Jesus pega aquela pouca fé daquele homem, aquela fé que quase nem mexe o ponteirinho, né? Se a gente tivesse uma balança que medisse a fé, né? Essa fé aí nem mexe o ponteiro, ok? É uma fé pluma. Mas Jesus não a desconsidera, Jesus pega aquilo. E diz, se você crer, tudo é possível que crê. E é daí que vem aquela expressão, Senhor, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Quem já fez essa oração? Quem já fez? Eu faço o tempo todo. Diante de situações, Senhor, eu vou orar para aquela pessoa ali, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-me na minha falta de fé. Não é? E aí eu vou lá e oro por aquela pessoa. Veja, esse nível de fé está dizendo, eu não sei se Deus pode de fato fazer isso, mas eu vou correr o risco. Esse é o nível mais baixo de fé. É aquele, veja, menos que isso você não tem fé. Ok? A fé começa aqui. Eu não sei se Deus pode fazer, mas eu vou correr o risco. A fé sempre nos leva a fazer. Não existe esse negócio, eu tenho fé e não faço nada. A fé é operosa. Por isso Tiago diz, você tem fé? Me mostra a sua fé sem obras e com as minhas obras eu mostrarei a você a minha fé. A fé é operosa. A fé sempre nos leva a fazer algo. O segundo nível, eu tenho que correr aqui por causa do nosso horário, infelizmente. Um segundo nível de fé é aquela expressa pelo leproso que vai até Jesus e diz a ele, Senhor, se quiseres pode purificar-me. Em Marcos 1, 40, 45. Veja, neste nível a questão não é se Jesus pode ou não pode fazer. O leproso cria que ele podia fazer. A questão é se ele quer fazer. Isso nos leva para o que nós tratamos sobre Deus ser a fonte da nossa fé.
tem a ver com conhecermos qual é o coração de Deus para uma determinada questão. Isso passa por conhecermos o caráter de Deus. Às vezes a pessoa crê que Deus pode fazer todas as coisas, mas ela não conhece o coração de Deus. Ela não sabe como é o coração de Deus para aquela situação. E aí ela não crê que Deus possa alterar aquilo. Então esse nível de fé está dizendo, eu sei que o Senhor pode, mas não sei se o Senhor quer. Como é que eu resolvo isso? Conhecendo mais do caráter de Deus. Amadureço a minha fé aqui assim. Terceiro nível de fé é expresso pela mulher que vem até Jesus e diz que se ela apenas tocar nele, ela vai ser curada. Aquela história de Marcos 5. Nesse nível, a fé é capaz de ver que há uma presença especial de Deus operando e que se nós tão somente, preste atenção, tão somente nos expormos a ela, nós vamos ser abençoados. Quando nós estamos aqui num tempo de adoração, ok? Essa percepção da fé precisa operar na vida da gente dizer assim, Senhor, o Senhor está nesse lugar, e porque o Senhor está aqui, eu posso ser restaurado, curado, reanimado, renovado. Faz em mim, toca em mim. Esse nível de fé se fundamenta numa experiência que foi vivida e que nos leva a uma ação com base no que ocorreu. Sabe o que é interessante? Olha só. Até antes dessa mulher tocar em Jesus, ninguém tinha sido curado por Jesus, simplesmente por ter tocado nele. Pode ler a Bíblia aí, os evangelhos, quantas vezes você quiser. Ninguém tinha sido curado, simplesmente por tocar em Jesus. As pessoas tinham sido curadas porque pediram para Jesus curar, porque Jesus tocou nelas, mas não porque alguém foi lá e tocou nele, mas essa mulher faz algo inusitado. Ela fala assim, não, eu vejo a presença de Deus está nele. Se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Mas veja o que acontece depois, em Marcos capítulo 6, verso 56, diz assim, e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levaram os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Olha que coisa interessante. Essa medida da fé, esse nível que eu estou chamando de nível 3 aqui, tem a ver com essa experiência que uma pessoa vive em Jesus e que motiva outros a também querer viver. Esse nível de fé está dizendo, então, eu vi o que o Senhor fez por alguém e eu quero que Ele faça isso por mim também. Por que esse povo está indo só tocar na veste dele? Porque a história da mulher correu. O pessoal, gente, uma mulher tocou na veste dele e foi curada. Aí agora as multidões são trazidas e pessoas dizem, não, se a gente só tocar nele, nós vamos ser curados. Ah, como eu espero ver essa notícia correr por Vinhedo, Valinhos, Itatiba, Louveira, Jundiaí, Campinas, tudo quanto é lugar. Gente, tem um lugar, um domingo de manhã, lá em Vinhedo, uma tal de CPV, de frente ao hamburguinho. O mosaico entende. Aonde quando as pessoas se reúnem no domingo de manhã e elas começam a adorar a Deus, elas começam a cantar, pessoas que estão lá doentes, elas são curadas. Pessoas que chegam lá angustiadas, elas são cheias de alegria. Pessoas que chegam lá deprimidas, elas saem cheias de ânimo. Tem um lugar lá, onde a presença de Deus repousa, como repousava sobre Jesus. Como eu anseio ver o dia, e eu creio que ele está bem perto, que a cidade de Vinhedo vai cruzar com você, com o William, Aline, Juninho, Mateus, cada um de vocês pelas ruas dessa cidade,
Valinhos e onde for, e quando elas cruzarem com vocês, elas vão ser abençoadas por nós, e elas vão dizer, eu sei de onde você é daquela igreja lá perto do Hamburguinho, não é? Porque a presença de Deus não estará apenas em nós, ela estará sobre nós. Sobre nós. Um quarto nível de fé. Como eu gostaria de ser africano agora. Um quarto nível de... É que africano... A Heidi Baker diz que os africanos não têm relógio. Um quarto nível de fé é expresso pela mãe Cirofinícia, que vai atrás de Jesus e é insistente para com ele, a fim de que a sua filha seja curada. E também pelo cego Bartimeu. Nós temos essas histórias em Marcos 7, 24 a 30, 10, 46 a 52. Veja, esse nível de fé é expresso como uma batalha. O que a gente percebe nesses textos é que essas pessoas, elas não foram apenas buscar uma oração. Elas foram buscar uma solução. Sabe, é uma diferença entre você vir com um problema seu, para que as pessoas orem por você, e dizendo, olha, ore por isso para mim, diante de Deus, e você diz assim, não, eu tenho uma realidade aqui que precisa ser alterada por Deus, e eu só saio da presença dEle quando essa realidade for alterada. Eu ouvi essa mulher pregando, na verdade não foi ela pregando, uma outra pessoa pregando, e falou sobre essa mulher que eu citei aqui, Heidi Baker. Ela é uma missionária na África, lá em Moçambique, e tem uma história a respeito da cura de um menino que não tinha os 2 glóbulos oculares. E eles estavam numa reunião e chegaram com esse menino. Deixa eu fazer um parênteses. Tanto o testemunho do irmão Yun, que o Reis falou, isso que eu vou contar agora não aconteceu no século passado, no século XX, ou no século XIX, ou no século XVIII, aconteceu agora, certo? Agora. Pouco tempo. Porque a gente conta essas coisas, a gente pensa que foi lá atrás, né? Não, o irmão Yun está vivo, ok? A Heidi Baker está viva. E essa mulher africana, ela chegou com um menino dela no colo, com o rosto todo sujo, cheio de mosquito. E ela foi para um dos pregadores que estavam lá, naquela cruzada deles, entregou o menino no colo do cara e disse assim, cure-o. E o cara pegou e orou por ele, e o menino não foi curado. Depois ele orar algumas vezes. Ele entregou o menino de volta para a mãe pegou e foi até o cara que estava pregando, que tinha pregado naquele culto. E chegou para o cara, entregou o menino no colo do cara e disse assim, cure-o. E o cara orou por ele, em nome de Jesus, para ele ser curado, e o menino não foi curado. Depois de algumas vezes, e o cara que estava contando isso disse que ele foi vendo a mulher chegar e ele foi prestando atenção, e ele era o próximo da filha, ele falou, agora ela vai vir em mim. Senhor, quem sabe, me use para curá-lo. Mas ela passou por ele, e Heidi Baker estava sentada. E ela chegou para Heidi e disse assim, você não diz que o seu Jesus nos ama? Cure-o. E a Heidi não tinha visto o que tinha acontecido antes. Ela pegou o menino no colo e viu o menino cheio de mosca, com mosquitos no rosto. E ela pegou, ela prega com um manto assim, né, sobre ela, e ela pegou aquele manto dela e começou a molhar na língua e passar no rostinho do menino, limpando, tocou as moscas e passava, molhava na língua dela de novo, e passava nas remelas, na sujeira do menino. Enquanto ela fazia isso, ela orava dizendo, Jesus, como o Senhor ama essa criança, como o Senhor ama essa criança, Jesus, como o Senhor ama essa criança. E de repente a mãe do menino começou a gritar, e ela começou a gritar, e a Heidi olhou para ela, sem entender muita coisa. O cara que estava contando esse testemunho disse, eu acho que a Heidi Baker nem entendeu o que tinha acontecido, eu acho que ela nem tinha entendido que o menino estava cego. E a mãe do menino disse assim, o olho dele se formou, ela gritava isso, o olho dele se formou.
E ela via a parte branca do olho do menino que não existia, existindo de novo. E a Heidi continuou fazendo aquilo, chorando e dizendo: Jesus, como o Senhor ama esse menino, como o Senhor ama essa criança. E a pupila, a íris, se formou. E nessa pregação desse cara que eu vi contando esse testemunho, ele termina mostrando a foto do menino com os olhos inteiros, sentado, sorrindo, com a mãe do menino sentado do lado e o menino sentado no colo da Heidi Baker. O que aconteceu ali foi algo extraordinário, mas o que eu quero destacar aqui é a postura da mãe. Aquela mãe, ela não foi lá pedir uma oração, ela foi lá resolver uma situação. Ela disse: eu não saio daqui sem a cura do meu filho. A mulher cirofinícia chegou diante de... E às vezes a gente ouve esse testemunho e a gente diz assim: não, de novo, a gente quer padronizar isso pela nossa teologia. Não, mas é a soberania de Deus, nós temos que ser submissos à sua vontade. Pois é, a mulher cirofinícia foi até Jesus, disse para ele: Senhor, cura minha filha, ela está lá cheia de demônio, cura minha filha. E Jesus foi indo pelo caminho sem dar atenção a ela. Os discípulos disseram para ele: Senhor, não aguentamos mais essa mulher lamentando atrás da gente, manda ela embora. Se o Senhor não vai curar, manda embora, porque não aguentamos mais ouvir ela falar: cura nossa filha. E Jesus falou e disse para ela: mulher, não é certo que tire o pão da mesa e dê dos filhos e dê para os cachorrinhos. E ela disse: não preciso do pão do reino, preciso só das migalhas dele. Jesus disse: mulher, volta para a tua casa, tua filha já está bem. Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo tudo, batista, presbiteriano, né? Tudo reformado, dizendo: olha a ordem do culto, Bartimeu, fica quieto, não pode falar, não pode gritar. E o Bartimeu: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, me acorde aqui, Senhor. E Jesus parou a caminhada dele e disse: traz o homem aqui. E levaram Bartimeu diante dele. E ele disse: que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus diz: vai, tua fé te curou. E ele não vai. Ele volta a ver e começa a seguir a Jesus. Esse é o quarto nível de fé. O reino de Deus é tomado à força. Senhor, a gente representa teu reino, nós estamos aqui e nós não aceitamos qualquer outra realidade que não seja a realidade do teu reino na terra, assim como no céu. O último nível de fé fala do reino. Talvez o mais elevado, se é que a gente pode colocar as coisas assim. Ele é expresso pelo centurião romano, que pede que Jesus cure o seu servo com uma palavra, frente à autoridade que Jesus possuía. Marcos 8, 5 a 10, Jesus fala para o centurião, quando ele pede: cura meu servo, ele diz: eu vou lá curá-lo. O centurião fala: não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas manda com uma palavra e meu servo será curado, porque eu sou homem com autoridade, e eu digo a este: vai, e ele vai, e aquele: vem, e ele vem. E eu sei que essa é a autoridade que o Senhor tem no seu reino. Ah, querido, esse é o nível de fé que eu persigo. Esse é o nível de fé que a CPV tem que ter, que você tem que ter. Esta fé se baseia na compreensão do funcionamento das realidades do reino de Deus. Esse nível de fé está dizendo: eu sei como as coisas funcionam no reino de Deus, então eu posso operar a partir delas. É o que fundamenta a vida natural do reino de Deus em nós. É Tiago 5,15. Há alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, ore por ele, e ele vai ser curado. Porque a oração da fé levantará o enfermo. Esse nível de fé é o nível que diz que o reino está aqui, em mim, em você, para que a gente promova solução de Deus para esse mundo caído. Queria chamar o time de adoração aqui. Há dinâmicas diferentes no exercício da fé. Quem é que define qual deve ser usada?
Quem é que define quando você deve tocar, quando você deve dizer vai, está curado, quando você deve orar por um certo tempo, por uma determinada situação no seu trabalho? Isso é definido pela nossa interação com Deus. É exercido a partir do discernimento da voz do Espírito e do risco em obedecer essa voz. A fé coloca a realidade do reino de Deus em movimento. Mas entenda isso, a fé é respondida em obediência, querido. Nós temos uma medida de fé que nos foi dada, e nós podemos vê-la aumentar. Nós temos o dom da fé, que pode e deve ser derramado sobre nós, pelo Espírito, diante de desafios que tenhamos que enfrentar. A fé, seja como dom ou como fruto, é uma interação com a ação de Deus. É uma resposta em submissão ao comando de Deus, ao governo do Espírito na nossa vida. A fé é uma dinâmica que precisa nos levar a estar centrados na presença e simplesmente responder ao seu comando. Agora preste atenção. A fé não é dada de bandejada. Sabe? Quando você vai na feira, né? Quando eu era pequeno, pelo menos, tinha a feira lá em frente de casa, né, mãe? Aí tinha as bandejadas, né? Tinha uma bandeja lá cheia de chuchu, promoção R$1,30. A fé não é dada em bandejada, a fé é dada em conta-gotas. A fé é dada à medida que nos movemos em obediência à voz do Espírito Santo. Eu já tive muitas experiências assim, de eu estar numa situação, no mercado, na rua, no ponto de ônibus, em qualquer lugar, e eu ver alguém, e eu sinto que eu tenho que chegar nela, e eu tenho que falar com ela, e sinto isso não porque eu estou sentindo alguma coisa, mas porque a palavra de Deus me diz que é isso que eu tenho que fazer, e às vezes eu tenho uma impressão específica, mas aí eu fico esperando, dizendo, ok, eu tenho que ir lá falar com aquela pessoa, mas Deus, o que eu falo? E Deus não me diz o que eu falo. Eu tive uma experiência assim, ontem, voltando com Wesley, com a Suzy de Viçosa. Eu estava sentado almoçando, tinha um cara sentado ao meu lado, o nome dele é Felipe. E quando eu terminei de comer, eu sentia que Deus queria que eu falasse com ele. Mas eu pensava, Deus, o que o Senhor quer que eu fale para ele? E eu não sabia o que eu tinha que falar para ele. Sabe por quê? Porque a fé não é dada em bandejada, a fé é dada em conta-gota. A primeira coisa que Deus queria é que eu corresse o risco e fosse falar com ele. Eu obedecesse. Eu levantei da minha mesa, cheguei na mesa dele e falei, e aí, cara, tudo bem? Ele olhou para mim e falou, tudo bem, como você chama? Não é, eu falei, Felipe, não é Henrique, é Henrique. Eu falei, beleza, Henrique, meu nome é Ricardo. Quando eu falei isso, veio na minha mente. Ele é um cara muito empenhado no que ele realiza, no que ele faz. Ele é um excelente profissional. Ele se preocupa em desempenhar bem a sua função. E isso me agrada. E eu disse isso para ele. E ele parou e falou, puxa, muito obrigado por essa palavra de incentivo. Mas eu pequei. Eu errei. Sabe por quê? O maldito relógio. Eu tinha pressa, queria voltar para a estrada, queria continuar. Mas Deus não tinha acabado de falar. Se eu ficasse um pouquinho mais com ele, o Espírito Santo de Deus tinha me dado o resto que era para eu falar para ele. Sabe como eu sei? Porque quando eu entrei no meu carro e eu comecei a dirigir, o Espírito Santo de Deus disse, o restante era, mas não tem a sua identidade naquilo que você faz. Tem a sua identidade em quem você é para mim. Obediência. E tempo para ouvir a voz de Deus. Isso é que faz a fé se fortalecer. Isso é que faz a gente andar por fé.